Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Esses dias eu tava gravando lá um episódio do Mate em 10 minutos e eu me deparei contra um jogador ali do Sri Lanka, né? Um jogador ali de 1200 de rating e ele começou a fazer lances maravilhosos, assim, lances espetaculares. Eu achei que eu tava jogando contra o Magnus Carlsen. Mentira, logo eu percebi que ele tava roubando, tava usando truque de computador, né? Tava usando dica de computador ali pra jogar partida. E eu continuei jogando, simplesmente ali pra ver até onde ia aquilo, né? E claro, depois eu denunciei esse jogador e ele foi banido, né, do chess.com. Isso é o que acontece sempre com todo mundo que fica usando engine, né? Agora o mais curioso é que ele perdia o dia inteiro jogando. Ele jogava 30, 40 partidas de 10 mais 0, faz as contas, o dia inteiro jogando, usando engine, né? Assim, perdia o dia, né? Fazendo isso pra quê, né? Pra quê? Mas vamos dar uma olhada que a partida aqui é interessantíssima, né? A partida aqui só pode ser muito boa, né? Eu jogando aqui contra o Stockfish. Vamos dar uma olhada. E aqui como é que a gente foi percebendo que ele era um cheater, né? Vamos entrar nessa aventura aqui. Então, eu trouxe aqui a nossa partida. Eu estou aqui com o meu nick do Mate em 10. Eu tô de negras, né? A partida é de 10 minutos para cada um. E o Karandana, jogador aqui do Sri Lanka, a gente vê aqui que ele tá do lado do nick dele com esse símbolozinho, né? Significando que a conta dele foi banida, né? Eu bani ele e no dia seguinte, eu denunciei ele, no dia seguinte ele estava banido, né? Mas vamos dar uma olhada então, aqui ele abriu com peão dama, olha que partida interessante. Eu respondi com peão dama e aqui ele jogou com C4, o gambito da dama. E aqui eu joguei o gambito da dama aceito, eu costumo jogar essa abertura. Eu conheço alguma coisa. Depois de G3 eu segui com cavalo em F6, lance teórico. Depois de cavalo F3, A6, não com ideias de defender o peão de C4, esse peão eu estou devolvendo, mas com ideias de jogar um C5 no futuro e B5 no futuro. A partida seguiu aqui com o bispo por C4, mas aqui primeiro E6, aliviando toda a possível pressão em F7, possibilitando o desenvolvimento do bispo. E aqui cavalo C3 e C5. Até aqui como manda o manual, como manda a teoria, né? Aqui tudo de acordo com o que é mais jogado hoje em dia pelos grandes mestres. Aqui roque, e aqui eu até fiquei surpreso que um jogador de 1200 em geral não chega aqui até o lance 7, 8 na teoria dos lances finos aqui da abertura do gambito da dama aceito, né? Mas ok, aqui eu já me confundi, né? Eu não sou um super grande mestre nem nada e o lance teórico mais jogado na posição aqui é o lance B5, né? Então aqui a linha principal iria com B5 e depois de bispo B3, por exemplo, não foi assim que seguiu na partida, bispo B7. E aqui as brancas podem seguir com dama E2, cavalo de bem em D7, torre D1, colocando a torre na mesma coluna da dama, e dama B8. Essa é a linha teórica mais jogada aí pelos GMs, né? Mas aqui eu fiz um lance natural de desenvolvimento, joguei cavalo C6. Mas contra o Karandana, basta uma imprecisão. Aqui o mestre do Sri Lanka, o rei do Sri Lanka, basta uma imprecisão aqui na abertura para eu já começar a ter problemas. D5 imediatamente, aqui ele prevendo que ia ficar com o peão isolado no futuro, já lidou com a questão do peão isolado e já castigou o fato de eu não ter jogado B5 de uma maneira extremamente dolorosa. Aqui o que eu posso fazer? Eu já começo a ter problemas na posição, uma pressão forte aqui em E6, eu tô com o cavalo atacado. Os computadores mandam jogar cavalo A5 aqui, até poderia ser uma possibilidade. A linha teórica vem aqui com B3 e depois de B5 o bispo vem para D3 e as brancas sacrificam um peão, cavalo por D5, cavalo por D5 e por D5 para jogar com bispo B2 e ter bastante espaço, né? Então foi isso que ele propôs aqui com esse lance D5, ele me propôs jogar essa linha extremamente sofisticada de um gambito aqui, que somente os supercomputadores conseguem entender de fato como é que é a compensação e dão aqui a posição equilibrada e que as brancas têm compensação sim pelo peão, né? Então aqui o rei do Sri Lanka vem para esse gambito completamente maravilhoso, mas como eu não sou o Felipe Neto nem nada, eu segui capturando o peão, E por D5, né? E aqui ele seguiu então com o cavalo por D5. E aqui eu já tenho um pouquinho de problema na posição, né? Porque já existe um ataque aqui em F6 e se eu capturar em F6 o meu rei aqui, eu tô com problema de desenvolvimento, eu não consegui desenvolver o bispo ainda, o rei aqui ainda não fez o roque. E nessa posição, então, eu poderia seguir de diversas maneiras, mas eu joguei um lance bem natural, bispo E6, atacando aqui o cavalo, pressionando totalmente aqui no centro com 3 peças. No entanto, aqui somente um lance é bom para as brancas e ele encontra imediatamente o fino aqui E4, indo para um sacrifício
maravilhoso aqui na posição. O ponto todo é esse, né? Se eu capturasse aqui, eu acabei não capturando o peão, porque aqui eu percebi que estaria vindo torre 1 e depois da volta do cavalo, por exemplo, o bispo G5 e eu começo a ser atacado de todas as maneiras aqui. Eu tô todo cravado, se bispo E7, cavalo por E7, vai para uma linha muito complicada e o fato de eu ter o rei aí no centro vai me trazer complicações de todas as maneiras, né? Os ataques estão vindo de todos os lados e a posição é vencedora aqui para as brancas. A hora que ele me jogou esse lance E4, que eu consegui calculei isso ao vivo lá na nossa live, né? E percebi, a hora que eu percebi tudo que estava acontecendo, eu falei, caramba, eu tô jogando aqui contra... né? Não é possível, esse cara aqui é o campeão lá do Sri Lanka, né? Só pode ser o campeão nacional lá do Sri Lanka. E4, um gambito maravilhoso de uma profundidade incrível, né? Bom, aqui eu segui então com B5, eu não capturei o peão. Ah, mas B5 é um erro grave que será castigado imediatamente por... Um jogador normal não castigaria nada nessa posição, mas aqui, né? Mas aqui o rei do Sri Lanka me vem com essa continuação maravilhosa. Cavalo por F6, o único lance que dá vantagem para as brancas. E depois de dama por F6, bispo D5. O lance fino aqui da posição. Imediatamente atacando o cavalo. Imediatamente aqui colocando problema, o cavalo fica cravado. E se eu capturar esse bispo, eu vou abrir minha posição. O peão vai recapturar, a torre vai entrar com cheque, vai existir bispo G5, vai existir uma sobrecarga e eu vou ter problemas eternos aqui na posição. A linha, no entanto, recomendada pelos computadores, de fato seria bispo toma, não foi o que seguiu na partida, e depois cavalo D4. Mas depois de torre E1, cheque, bispo E7, as brancas teriam aqui bispo G5. Ainda daria para jogar por conta de cavalo F3 cheque, dama por F3, dama por F3. As brancas teriam o lance intermediário, torre por E7 cheque, seguido de peão toma. Parece que eu tenho um peão a menos, mas depois de H6, bispo H4 e G5, eu tenho aqui dois ataques. Ele teria que salvar uma das peças e eu capturaria em H4. E provavelmente as brancas têm um final melhor aqui por conta do peão passado, né? Então, por isso aqui o bispo D5, por isso aqui ele jogou o lance bispo D5, jogador de 1200 de rating do Sri Lanka, Karandana, o mestre do Sri Lanka, né? Uma profundidade absurda aqui e claro que eu não vi nada disso, né? Eu não sou o Felipe Neto nem nada, eu dei grande rock aqui, né? Eu não fiz nenhuma dessa linha maravilhosa, afinal de contas eu não enxerguei nada disso e simplesmente fiz o grande rock, tirando a torre aqui da cravada e cravando agora aqui o bispo. Mas eu serei castigado severamente por conta dessa distração. Bispo G5 imediatamente jogado aqui pelo nosso adversário Karandana, aliás, que não gastou quase nada ainda no relógio, né? Tem 8 minutos aqui dos 10, né, que ele começou, ele só gastou 2 minutos para me colocar numa posição completamente destruída. Aqui eu segui com dama G6, bispo por D8, cavalo por D8 e aqui ele não para. Bispo por E6. E olha só o problema, os problemas aqui que eu já tenho na posição, né? Não dá para eu capturar, por exemplo, de cavalo, porque tá vindo cavalo E5 aqui atacando a dama e com a entrada da dama lá em D7. Eu percebendo isso, capturei aqui de dama, mas agora a dama D3 exclama e depois de bispo D6, A4, prometendo castigar ali o meu rei, né? Aqui já tendo certeza que se tratava de um jogador, né? Tava com cheiro de peixe essa partida, né? Tava com cheiro de stockfish e tudo isso, eu já tava comentando com a galera, ninguém de 1200 joga com essa profundidade, gambitos maravilhosos, castigando imprecisões, né? Isso um grande mestre faria contra mim nessa partida. Não precisa ser o stockfish para fazer isso contra mim na partida. Um grande mestre bastaria, eu já joguei contra os grandes mestres e é exatamente assim que eles ganham. Eles castigam as suas imprecisões e tal, quando você vê já foi. Mas um jogador de 1200 com essa maestria, né? O Karandana, o rei do Sri Lanka. Aqui eu segui com C4, ele jogou um dama D4, né? Explorando aqui todas as possibilidades de entrada da dama. Eu joguei com B4 tentando manter a coluna fechada e aí torre de F em D1, pressão na coluna D. Cavalo B7 no limite, protegendo aqui o bispo, mas agora a dama por G7, a posição desmoronou. Torre em E8 ainda tentando alguma coisa, mas agora a dama por H7 protegendo o peão, tentando trocas. Se eu capturar agora em E4, simplifica para um final vencedor. Então eu segui aqui com o cavalo C5 e agora veio o cavalo G5, exclama. A minha dama está atacada, vem para E5, mas depois de cavalo por F7, aqui a posição acabou.
É aquela posição que você lembra do Mr. Scheibel lá da Netflix, lá do Gambito da Rainha, ele fala, e aqui você abandona, né? É uma posição digna de abandonar, não tem mais o que fazer, a dama tá atacada, você vai ter que tirar a dama, vai cair o bispo com duplo, acabou a partida. Eu fui simplesmente detonado aqui por esse jogador do Sri Lanka, detonado, fui esmagado aqui sem piedade por esse jogador. Nesse momento, eu tava clicando em abandonar, mas eu falei o seguinte, não, eu quero expor aqui, porque se eu abandonar agora, quanto mais lances eu tiver, mais a equipe de detecção lá do chess.com vai ter material para trabalhar e detectar se ele realmente estava usando engine ou não. Eu falei, então vamos continuar jogando aqui e ver o que ele vai fazer. E agora a prova cabal aqui de que o jogador é um peixe. Aqui é o seguinte, eu sigo aqui com dama por H2, aqui minha ideia foi até interessante entregar aqui um pouquinho de material para não levar o duplo, vou entregar uma peça, né, por um peão. Então dama por H2, claro aqui está protegido, né? Dama por H2. E aqui, galera, olha só, eu tenho um minuto no relógio. Ele tem 5:48. O jogador me leva 10 segundos para fazer um lance natural e óbvio. Até aqui, se ele levou 10 segundos, é porque ele calculou ali que, bom, beleza, vou tomar e capturar, né? Mas aqui, então, eu sigo com bispo por H2 cheque. E ele leva mais 6 segundos para capturar o meu bispo, um lance que ele deveria fazer ao toque, né? Um jogador dessa classe, né? Que mais você vai jogar aqui depois de bispo por H2? O rei tá em xeque, ele ficou na dúvida, será entre jogar rei H1 ou rei F1? Por isso ele levou 6 segundos aqui? Não dá para entender, né? Obviamente que ele estava usando o peixe, até para esse lance ele precisou consultar o peixe. Aqui então, depois de rei H2, eu joguei com torre 7 e agora, galera, eu quis continuar jogando porque aqui eu fechei os olhos, né, e falei o seguinte, que maravilha, eu vou pensar que eu tô jogando contra o Carlsen, né, então eu vou me sentir jogando contra o Carlsen, vou curtir essa partida agora, porque eu vou pensar o seguinte, como é que o Carlsen arremataria agora essa partida, né, e aqui ele começa, então olha só, cavalo aqui na posição, F3 controlando o centro, depois de cavalo D3, cavalo por C4, eliminou meu posto e defendeu o peão de B2. Cavalo em F4, tentando talvez algum contrajogo em G2, torre D6, exclama. Porque depois de torre G7, G4 e eu não tenho mais ataque. A5 colocando o peão em segurança, mas agora a torre de A em D1, dobrando as torres. O meu cavalo vem para E2, tentando encontrar algum caminho, na verdade não tem nenhum, mas aqui cavalo por A5, a posição vai desmoronando. Torre H7, vou dar um cheque, rei G2, cavalo F4, cheque, rei G3, cavalo E2, cheque, rei F2, torre H2, o meu último cheque, e depois de rei E3, acabou aqui o meu tempo. Vitória impecável e esmagador aqui do Karandana, o rei do Sri Lanka, né? E aqui, galera, claro, né? Depois eu puxei aqui o relatório e vimos aqui essa maravilha aqui do relatório do chess.com, né? Onde mostra aqui 94,3% de precisão aqui para o Karandana, um gráfico aqui, a gente vê que ele realmente jogou de maneira impecável, né? Foi que nem um foguete aqui para as nuvens. E apesar da nossa boa precisão aqui, apenas um erro, né? E as 6 imprecisões, a gente vê que ele foi subindo realmente nas imprecisões. Castigou uma imprecisão aqui, castigou uma imprecisão lá, castigou uma imprecisãozinha aqui e tal. Aí aqui um errinho e beleza, e foi. E assim ele conseguiu aqui uma vitória impecável, né? Então tá aí como castigar um jogador, né? De uma maneira aí extremamente profissional. Mas no final das contas, no final até que foi legal. Eu pensei que eu tava jogando contra o Carlsen lá, até que foi divertido. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.